Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Podemos começar agora nossa aula de processo civil. Estamos falando sobre sujeitos do processo, ok? Estamos falando aí sobre este grande tema da parte geral do Código de Processo Civil. E nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre procuradores, ok? Então, neste momento, nós precisamos entender o seguinte: fazer pedidos perante o Poder Judiciário exige uma capacidade especial que nós denominamos de capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a capacidade para postular. O que é postular? Fazer pedidos perante o Poder Judiciário. Essa capacidade postulatória, ela, via de regra, não faz parte das capacidades comuns de uma pessoa. Então, uma pessoa, digamos assim, normal, ela não tem essa capacidade postulatória para fazer pedidos perante o judiciário. Ok? Portanto, quando a gente vai entrar com uma ação, ou quando a gente precisa se defender numa ação, nós precisamos recorrer a alguém, a um profissional, que tenha essa capacidade postulatória para que faça esses pedidos por nós. E como regra, o profissional que detém esta capacidade postulatória é o advogado. Por isso que, como regra, nós precisamos do advogado para entrar com uma ação judicial ou para que ele elabore a nossa defesa dentro de uma ação judicial. Porque ele tem essa capacidade postulatória que falta para a grande maioria das pessoas. Beleza? Dito isso, vamos começar aí, então, o nosso tema referente aos procuradores, tá? Como conceito de capacidade postulatória, é a aptidão necessária para postular em juízo, isto é, para elaborar pedidos perante o Poder Judiciário. Como regra, as partes, o autor, o réu, não têm essa capacidade postulatória. E por isso precisam ser representados através de um advogado ou de um defensor público, que também é um profissional do direito que ostenta essa capacidade postulatória. Beleza? Então, você contrata um advogado particular, né, para fazer essa representação, porque ele tem a capacidade postulatória, mas aquelas pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado particular, ela pode recorrer à defensoria pública. E aí o defensor público vai realizar essa atividade, porque também goza dessa capacidade postulatória. Beleza? Então, é a capacidade, é a aptidão para formular pedidos dentro do Poder Judiciário. Isto é a capacidade para postular. Beleza? A falta de advogado, a ausência de advogado ou de defensor, né, legalmente constituído, gera uma nulidade no processo, ok? Em razão da falta desta capacidade postulatória que eu mencionei. Então, a nulidade, ela surge a partir do momento que uma pessoa sem capacidade postulatória figura no processo, tá? Fazendo esses pedidos perante o judiciário. Ok? Agora, excepcionalmente, a nossa legislação permite que, em alguns casos, a pessoa vá para o judiciário sem a necessidade de advogado ou de defensor.
Então, veja, excepcionalmente, a nossa legislação admite que a parte figure no processo, mesmo sem estar representada por um advogado ou defensor. Isso é muito comum, por exemplo, na Justiça do Trabalho, ok? E nos juizados especiais cíveis, que chegamos inclusive a mencionar. No âmbito dos juizados especiais cíveis, a Lei 9.099, ela dispensa a figura do advogado naquelas causas que tenham como valor até 20 salários mínimos. Beleza? Então, são hipóteses excepcionais em que há uma previsão legal dispensando a figura desse sujeito processual que tem a capacidade postulatória. Ok? Claro que a questão, acho que vale a pena fazer esse comentário, não é única e exclusivamente a ausência da capacidade postulatória apenas, mas sim a falta de conhecimento jurídico que a maioria das pessoas não tem. Então, o advogado, o defensor, como é, antes de mais nada, bacharel em direito, ele detém o conhecimento técnico necessário para atuar no processo, elaborando uma petição inicial, elaborando uma contestação, elaborando um recurso. Nesses casos, né, Justiça do Trabalho, juizados especiais, por mais que a lei dispense a figura do advogado, então aí nós não teríamos um problema com a capacidade postulatória, não é algo muito recomendado do ponto de vista técnico. Né? Por mais que no caso dos juizados, por exemplo, a gente tenha lá o princípio da simplicidade, da oralidade, que fazem com que o procedimento seja realmente mais tranquilo, ainda assim, né, não é muito recomendado que a pessoa ela dispense o advogado, por exemplo, porque isso pode acabar comprometendo o resultado do processo para ela, né? Talvez se ela tivesse com um profissional da área jurídica, ela acabaria tendo um resultado melhor, ok? Bom, entretanto, devemos lembrar que, às vezes, a própria parte terá capacidade postulatória, caso em que aí não será preciso recorrer a um advogado, né, e etc. Por exemplo, o advogado, ele pode atuar em causa própria. Então, ele vai ser autor ou ele vai ser réu do processo. E, claro, como ele é advogado, ele detém essa capacidade postulatória. Ele não vai precisar, né, contratar um outro advogado. Ele mesmo tem a capacidade postulatória. Então, é possível ele advogar em causa própria. Ok? Artigo 103, parágrafo único do CPC, até menciona essa possibilidade. Tá certo? Embora, né, também aí muitos advogados não gostem de atuar em causa própria, porque podem acabar ficando muito envolvidos com o conflito, com a questão, e isso pode acabar prejudicando, digamos assim, a sua atuação, né? O cara tá lá num processo em que ele está sendo injustiçado, né? E ele pode ficar tão transtornado com a questão, e isso pode acabar comprometendo a sua análise técnica do caso. Beleza? Então, às vezes, ainda que ele tenha capacidade postulatória, então, do ponto de vista legal, não haveria nenhum problema, recomenda-se que ele procure um colega, né, que esteja um pouco mais afastado aí do conflito. Bom, quando a gente precisa procurar um advogado, nós vamos precisar que ele nos represente, tá certo? Então, a representação, basicamente, vai existir quando alguém estiver atuando em nome da parte, beleza? Então, na representação, se eu estou sendo representado, alguém está atuando em meu nome. No caso do advogado, né,
O advogado, ele está me representando. Agora, esta representação, ela pode ter duas origens. Eu posso ter uma representação que decorre da lei e eu posso ter uma representação que decorre de um contrato. Tá? Veja, no caso da lei, um exemplo de representação legal é a representação que os pais, tutores ou curadores realizam sobre os incapazes. Então, os pais são representantes dos filhos menores, o tutor representa o tutelado, o curador representa o curatelado. Neste caso, não há necessidade de um contrato, né? Porque a representação vem da lei. Agora, em outros casos, como é o caso do advogado, essa representação, ela virá através de um contrato de mandato. Beleza? Aonde o cliente será o mandante e o advogado será o mandatário. Mandatário é aquele que age para o mandante. Ok? Então, no caso especificamente do contrato de mandato celebrado entre a relação cliente e advogado, o cliente vai conferir poderes ao advogado para que ele o represente perante o Poder Judiciário, suprindo a falta da capacidade postulatória que mencionamos agora há pouco. Tá? Então, aqui o nosso estudo, pessoal, ele é específico no que diz respeito à relação cliente-advogado. Eu não vou aqui detalhar o Instituto da Representação, que vem previsto lá no Código Civil, tá? Nós vamos focar na relação cliente-advogado, aonde há uma representação oriunda de um contrato de mandato, tá? Aonde o advogado vai receber poderes do cliente para que este advogado possa o representar adequadamente perante o Poder Judiciário. Ok? Veja que o artigo 104 do CPC fala que para que o advogado possa postular em juízo, ele precisa de procuração. Então, entenda bem isso aqui. Muita gente confunde procuração e mandato. O mandato, ele é um tipo de contrato que você faz. Você não tem contrato de compra e venda, doação, locação? Pois é, você tem um contrato chamado mandato. Ok? A procuração é o instrumento do mandato. Ok? Então, quando você celebra com um advogado um contrato de mandato, você terá a procuração e esta procuração precisará ser juntada aos autos do processo para comprovar essa representação, para demonstrar que aquele advogado realmente tem poderes para representar aquela pessoa. Então, sem a procuração, o advogado não pode trabalhar no processo, exceto, como diz o artigo 104, para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar algum ato que seja urgente. Então, o que acontece? Preclusão, decadência, prescrição são institutos que fazem com que um determinado direito se perca. Estou falando aí de forma muito leiga, tá? De forma muito simples. Então, às vezes, um determinado direito, ele pode estar correndo perigo, porque o prazo de decadência está quase estourando, o prazo de prescrição, né? Uma preclusão, que é já um instituto voltado ao processo, ou algum ato que seja urgente. Beleza? Algum ato que seja urgente. Nesses casos, de forma excepcional, o advogado poderá atuar mesmo sem procuração, para evitar que aquele direito ele se perca. Tá? Entretanto, o parágrafo 1º fala que o advogado ele terá aí o prazo de 15 dias para trazer aos autos a procuração. Beleza? Este prazo de 15 dias pode ser prorrogado por igual período por despacho do juiz. Tá? Então, é claro que o advogado ele não vai poder trabalhar no processo inteiro sem procuração. Não. A falta de procuração
poderá ser momentaneamente desconsiderada nesses casos urgentes, né, que talvez não tenha dado tempo para se fazer a procuração, né, não teve tempo, é uma coisa muito urgente, etc. Beleza. Mas o advogado não vai poder trabalhar no processo inteiro sem procuração. Então, o parágrafo 1º fala que ele vai ter 15 dias para exibir aí a procuração. Ok? Pois bem. O parágrafo 2º fala que o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado. E aí o advogado vai responder pelas despesas e perdas e danos. O que isso significa? Ratificar significa confirmar. Então, quando o advogado ele está no processo atuando sem procuração, ele está praticando alguns atos ali, né, sem procuração, e depois esses atos eles precisarão ser confirmados, ratificados pela parte, ok? Então a parte é como se ela vem para dentro do processo, o advogado está lá com a procuração agora, né? A parte vai precisar ratificar, confirmar aquele ato que foi praticado enquanto não havia procuração. Se o ato não for ratificado, ele será considerado ineficaz. Ineficaz. O que é ineficaz? Não produz efeitos relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Então, eu, Sérgio, sou advogado, eu estou lá praticando um ato para o Zezinho. Estou sem procuração ainda, porque é uma situação urgente, estou sem procuração, pratiquei o ato lá pelo Zezinho. Aí vem, né, o Zezinho para o processo, com a procuração, etc. Se o Zezinho confirmar o ato, beleza. Se ele não confirmar, o ato para ele será ineficaz. E eu, advogado, poderei ser responsabilizado por despesas, perdas e danos e etc. Ok? O artigo 105 fala que a procuração geral para o foro, né, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então, olha só. Lembra que eu falei que procuração é o instrumento do mandato? Mandato é o contrato, né? Procuração é o instrumento. Quando a parte outorga a procuração, ela está permitindo que o advogado pratique todos os atos dentro do processo. Ok? Beleza? Todavia, existem alguns atos que não poderão ser praticados a menos que haja cláusula específica autorizando. E estes atos estão aqui no artigo 105. Receber citação, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, que seria fazer acordo, né? Desistir, renunciar ao direito, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência. Então, veja, quando eu contrato um advogado, a gente elabora uma procuração, que a gente chama de procuração geral para o foro. É a procuração geral, que vai permitir que esse advogado pratique todos os atos do processo, exceto estes daqui. Para que o advogado possa praticar estes atos, ele vai ter que colocar uma cláusula específica na procuração. Por exemplo, coloca-se lá na procuração: o advogado poderá receber citação. Beleza, tem cláusula específica. O advogado poderá confessar. Beleza, ele está recebendo poderes específicos para praticar estes atos aqui. Se não houver essa cláusula, se não houver esses poderes específicos, ele poderá praticar quase todos os atos do processo, exceto esses daqui. Beleza? Que são aqueles atos mais, digamos assim, importantes, que podem gerar prejuízos significativos para a parte, né? Confessar, né? Receber ou dar quitação, desistir, fazer acordo. Então, esses atos mais perigosos, né, que podem acabar gerando grandes prejuízos para a parte, via de regra, a procuração geral não abarca, tá? A não ser que a parte deseje colocar alguma cláusula específica, permitindo que o advogado pratique estes atos aqui.
O parágrafo 1º traz regra bem tranquilinha, a procuração pode ser assinada digitalmente, o que hoje é uma realidade, né? Requisitos da procuração, no parágrafo 2º, tem que conter nome do advogado, número de inscrição na OAB, endereço. Tá? Se o advogado integrar a sociedade de advogados, a procuração vai ter que conter o nome da sociedade, o número da OAB da sociedade de advogados e o endereço completo. Beleza? E aí o que acontece? Regra geral, a procuração que eu outorgo para o advogado vale para o processo inteiro. Tá? Então, eu outorguei uma procuração na fase de conhecimento porque eu precisava que ele apresentasse contestação para mim, ou elaborasse a petição inicial para mim. Então, eu outorguei a procuração na fase de conhecimento. Essa procuração, como regra, a menos que ela seja revogada, né, a menos que o mandato seja revogado, a procuração vale para o processo inteiro, incluindo o cumprimento de sentença, que seria já a fase de execução, né, a fase final do processo. Tá? Então, veja, tome muito cuidado que, como a gente fez a leitura do artigo 105, a gente conclui que o objeto do mandato precisa estar expresso, né? Precisa estar expresso. Só que as obrigações acessórias, elas podem ser acordadas verbalmente. Tá? Então, eu posso ter algumas obrigações dentro aí do mandato que podem ser acordadas, combinadas verbalmente entre mandante e mandatário. Tá? Agora, o objeto principal, esse tem que estar expresso aí no instrumento. Beleza? Aí aqui, eu apenas dou uma detalhada no artigo 105, falando desses poderes gerais, né, que estão implícitos naquela procuração geral, mas eu tenho alguns atos que dependem de poderes especiais, como a gente viu, né, confissão, etc, etc. Aí, nestes casos, eu preciso ter menção expressa na procuração. Ok? Então, são aqui, ó, citação, confissão, reconhecimento do pedido, beleza? Aqui são, digamos assim, atos que extrapolam esses poderes gerais que estão implícitos ali na procuração geral. Ok? Olha só, se na audiência o juiz ele nomear um defensor dativo, não haverá mandato. Tá? Então, às vezes, o juiz ele pode nomear o defensor, o advogado, para a parte. E aí, neste caso, não vai ter mandato. Por quê? Porque a representação nasceu de um ato judicial. Ok? Então, tô lá na audiência, o juiz me nomeia um advogado dativo. Claro que nesse caso não tem procuração. Nesse caso não tem mandato. Porque quem nomeou foi o juiz. Já se eu tiver um advogado público, que são os procuradores, né? Também não tem mandato nesses casos. Porque aí a representação, ela vai decorrer da própria lei. Beleza? Então, nestes casos aqui, eu não vou ter a procuração. Agora, fora desses casos, você tem que tomar muito cuidado, porque a procuração é essencial. Se não tiver procuração, vai gerar nulidade do processo. Tá? Sem procuração, o advogado não vai conseguir trabalhar. Ele não vai conseguir praticar os atos processuais. Beleza? Já o artigo 106 é aquele dispositivo que permite que o advogado ele atue em causa própria. Como eu falei, a legislação permite, não que isso seja sempre recomendado, mas do ponto de vista legal, não há nenhum problema. A única coisa é que o artigo 106 fala, olha, quando o advogado ele for atuar em causa própria, ele vai ter que declarar na inicial ou na contestação o endereço, o número da OAB, nome da sociedade, né, se ele participar. E, claro, ele vai ter que comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereço. Tá? E olha só, o parágrafo 1º fala que se o advogado descumprir os requisitos do inciso 1, ele poderá ter a sua petição inicial indeferida. Então, além de elaborar a petição inicial com base nos requisitos do artigo 319, que são aqueles requisitos estruturais e gerais da petição inicial,
o advogado que atuar em causa própria terá que respeitar esses requisitos do artigo 106, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ok? Já o parágrafo 2º fala que se o advogado deixar de manter o seu endereço atualizado e ele acabar recebendo intimação no endereço antigo, essa intimação será considerada válida. Beleza? Porque é a obrigação dele manter o endereço atualizado para recebimento dessas intimações. Então, se ele for mudar de endereço, ele tem que imediatamente comunicar ao juízo para que as intimações sejam enviadas para o novo endereço. É uma obrigação dele. Tá? Se não, paciência, vai mandar para o endereço que tiver nos autos e essa intimação será considerada válida. Beleza? Aqui o artigo 107, ele traz só alguns direitos dos advogados, que eu trouxe aqui mais para você conhecer, porque quem prevê efetivamente os direitos dos advogados é o Estatuto da OAB, tá? O artigo 107 do CPC, ele faz apenas menção a alguns direitos dos advogados, tá? Então aqui, né, só para você dar uma lidinha aí no teu material, porque é o CPC que traz esses direitos, mas repetindo que o Estatuto da OAB é que é a lei que efetivamente prevê os direitos dos advogados, tá? Perceba que os incisos 2 e 3 do artigo 107, eles estão mais relacionados a processos físicos, tá? Até porque basta você perceber que em processos digitais, eletrônicos, você não vai ter essas preocupações, né, esses problemas aqui, porque geralmente são problemas relacionados à vista do processo, que hoje, com o processo eletrônico, está tudo no sistema, né? Você não tem mais essas preocupações aí, ok? Então, pessoal, basicamente foi isso que a gente conversou aqui neste bloco, falando um pouquinho sobre os procuradores e, claro, dando uma atenção toda especial para a figura do advogado, ok? Então, sem grandes dificuldades, né? Tema tranquilo, não temos aí nenhuma problemática. Não deixe de fazer a leitura aí do nosso material para que você consiga se familiarizar um pouco com os dispositivos legais, mas basicamente era o que eu tinha para conversar com vocês nesse bloco sobre procuradores. E espero que o conceito, né, de capacidade postulatória tenha ficado claro, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela atenção, obrigado pela paciência. A gente se vê no próximo bloco. Até mais.